Bom dia, começando mais uma live, a última live da semana, falando sobre essas dores, sobre essa cura e sobre o que Deus quer fazer antes de entregar para nós o alvo das nossas orações. Oramos por motivos específicos e Deus quer trazer mais vida para a nossa vida. E como é que Deus traz mais vida para a nossa vida? Né? É quando nós fazemos como paralítico, nós vamos diante de Deus e pedimos uma coisa. E Deus diz outra coisa para nós. Então o Senhor disse: os seus pecados estão perdoados. O que Deus está vendo por trás do que está acontecendo conosco, né? Então Jesus pergunta: o que é mais fácil então dizer ao paralítico? Teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma teu leito e anda? O que é mais fácil, né? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: e eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para teu caminho, para a tua casa. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, continuando nesse mesmo assunto que nós estamos, o amor que adoece. Vocês já viram o amor que não tem cara de amor? A pessoa fala assim: eu te amo, então eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo minha mãe, eu amo minha avó e tal. O amor que não parece amor é o amor que adoece. Nós temos o amor que cura e nós temos o amor que adoece. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, trazer luz para as nossas questões, né? Bom, então, nós temos o amor que cura e o amor que adoece. E às vezes nós temos um pouco de dificuldade de resolver nossas questões, por quê? Porque nós confundimos, principalmente em relação a pai e a mãe, nós confundimos amor com honra. Nós não somos obrigados a amar os pais no sentido que nós temos de amor. O que seria amor? Conviver, ir lá, churrasco na laje, festinha, todo mundo junto, né? A gente tem essa ideia de amor. Esse amor, nós não temos obrigação. Não está na Bíblia que nós temos que conviver com ninguém. Aliás, pelo contrário, na Bíblia diz o quê? Que nós temos que seguir a nossa vida deixando a nossa parentela. E nós temos isso tão confuso dentro de nós, que nós juntamos tudo e nós achamos que honrar pai é ficar fazendo churrasquinho na laje. E isso só traz mais dor para todo mundo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é isso, separar honra de amor, esse amor no sentido de convivência. Então, se por algum motivo a sua história trouxe para você uma realidade que você não se sente perto dos bens dos seus pais, ou você não quer muito essa convivência de perto, ou então eles falam muita coisa que te machuca, se tem uma relação que não é legal, tira da sua cabeça que você tem a obrigação de conviver ali diariamente ali com seus pais. Isso é uma construção que às vezes acontece ou não, mas isso não tem nenhuma obrigação bíblica. Jesus não disse isso para nós. Né? Tanto que tem uma passagem chocante na Bíblia que choca muita gente, quando a mãe de Jesus está procurando Jesus, Jesus estava lá fazendo o que ele tinha que fazer. E ele fala assim: sua mãe está lá te chamando. E ele fala: quem é minha mãe? Minha mãe é quem faz a vontade de Deus. Então, na verdade, essa convivência muitas vezes é o que mais machuca. Mas vou dar uma boa notícia para vocês. É o seguinte: depois que nós curamos o nosso coração em relação às questões mal resolvidas com papai e com mamãe, a convivência fica gostosa, fica muito melhor. Talvez aquela convivência que hoje você quer evitar um pouco, e tá tudo bem por isso, você depois queira e fique bem nessa convivência, porque o que estava errado não era ele ou ela, o que estava errado era o nosso coração, que estava ainda ou com ódio, com raiva ou com amargura, e nós não tínhamos tratado isso ainda. Essa é a boa notícia. Mas, a princípio, o que nós precisamos é honrar. A honrar pai é um mandamento com promessa. Ou seja, quando eu honro os meus pais, eu recebo um pagamento. Olha que legal, Deus deixou para nós uma promessa. Quem honra pai e mãe, tudo te irá bem e terá vida longa. É lindo, esse negócio de honrar pai e mãe com promessa é muito legal. Então nós devemos honra. E a honra não tem a ver com se ele é bom ou se ele não é. Honra é honra. Não fala assim: se seu pai for top, você honra ele. Se sua mãe for top... Não. Honrar pai e mãe é um mandamento. Então nós não podemos negociar isso. Mas na maioria das vezes, eu falei aqui semana várias vezes, né? As maiores tretas que as pessoas têm nessa terra é com papai e com mamãe. Eu tô rindo aqui, mas na verdade o caso é muito sério, né? Minhas filhas tiveram tretas comigo e nós tivemos que resolver essas questões. Eu também tive treta com os meus pais, eu tive que resolver essas questões. Seja bem-vindo
ao mundo dos adultos, é assim mesmo. Por que nós temos treta com o papai e com a mamãe? Porque foi na primeira infância, foi o primeiro contato que nós tivemos, né? Desde a barriga da mãe ali, o primeiro contato na verdade é com a mãe na barriga, depois dentro da barriga ainda com o pai, porque a criança ouve, sente tudo que está acontecendo lá fora, depois ali como criança pequenininha, então toda a nossa dependência ela está com o papai e com a mamãe. Então o amor que nós experimentamos primeiro é do papai e da mamãe. E como eles não são perfeitos, e também nós não somos, então eles erraram em algumas coisas, e isso marca a nossa alma. É tão interessante, trabalhando agora com análise corporal, né? A gente olha o corpo da pessoa, e de acordo com o formato da pessoa, você enxerga os traumas que ela teve, como é que ela foi marcada na primeira infância. E isso ajuda a gente a entender os nossos traumas, as nossas dores, e desatar esses nós. É muito interessante isso, né? Então nós estamos marcados pela nossa história. Mas nós precisamos então resolver essas questões. Então o amor que adoece muitas vezes vem, por exemplo, com alienação parental. Talvez você já saiba o que é isso, mas é quando um pai fala mal do outro. Então tipo a mãe fala mal do pai, o pai e tal, e fica falando para a criança. E isso acontece muito em casos de separações mais traumáticas, mas pasmem, isso acontece com casamentos que às vezes estão aí comemorando 50 anos de casado. Pode ser seu caso. E você ouviu dentro de casa a sua mãe denegrindo o seu pai. Ou o seu pai denegrindo a sua mãe. Isso é chamado alienação parental e vai formando traumas dentro de nós. Então nós precisamos resolver essas questões para termos uma vida leve, para ter uma vida próspera. O que é prosperidade? É crescimento. Quando eu falo próspera não é só dinheiro, mas também é dinheiro. Então ter uma vida próspera, resolver questões financeiras, avançar financeiramente, ter um casamento abençoado, ter filhos, toda essa prosperidade que Deus trouxe para nós, nós precisamos desatar os nós da infância, desatar essas dores, melhorar, curar essas dores, para que a gente avance rumo a tudo aquilo que Deus tem para nós, né? Então, às vezes, olha só que interessante, muitas vezes, assim como o paralítico, o que o paralítico queria? Andar, é lógico, né? Às vezes, você quer emagrecer, mas você tem uma lealdade familiar. Você está preso, de repente, à sua mãe, ou à sua avó, ou seu pai, que também teve dificuldades com o corpo, dificuldades com o emagrecimento, e se você emagrecer, você pode ficar diferente demais. Tem muito isso, sabia? É muito doido, eu sei que é. Mas existem lealdades familiares que mantêm a pessoa na obesidade. Existe também, essa capa de gordura pode ter também a força de uma proteção. Então, sofreu abuso sexual na infância, lembrando que abuso sexual não é só estupro, abuso sexual é tudo que transborda o copinho da criança, ela não estava preparada para aquilo, pode ser só ouvir coisas que não eram para ela, ou ver alguma coisa, né? Mas também pode ter, também pode ter estupro mesmo, também, lógico, mas tudo isso transbordou o copinho da criança, ela se sentiu desprotegida, então ela coloca uma proteção. Aí você quer emagrecer, mas você não pode ficar sem a proteção e você não tá vendo isso ainda, não tá claro pra você. E não vai conseguir emagrecer, né? Às vezes eu quero um casamento feliz, mas eu sofri alienação parental e minha mãe falou que o homem não presta. Minha mãe falou que o homem só pensa em sexo. Minha mãe falou que todo homem trai. E eu tô querendo ter um casamento feliz, mas como que eu posso? Se eu sofri alienação parental e isso tá tudo registrado, eu não resolvi essa questão ainda, né? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar próspero, eu quero ficar rico, eu quero ter aquele carro, aquela casa, aquela condição financeira, eu quero viajar, eu quero tudo que o dinheiro traz e eu já entendi que isso é para mim também. Mas qual é o significado que dinheiro teve para mim na minha infância? Como é que eu via isso em relação aos meus pais? Será que eu já resolvi essas questões? Será que eu admirava pessoas ricas? Ou eu aprendi a entender que é pobre que entra no reino dos céus? Então, todas essas questões, se eu não faço esse ajuste, se eu não faço esse ajuste, fica difícil. Às vezes meu motivo da minha oração, meu alvo de oração é que meus filhos avancem, que meus filhos fiquem bem, que meus filhos tenham uma cabecinha boa, um coração bacana, que eles avancem pela vida, mas eu tô agarrada lá na minha infância ainda aos meus pais. Como eu vou ajudar meus filhos a avançarem se eu tô agarrado, tô preso na minha história com os meus pais? Então esse é o amor que adoece. Esse é o amor que adoece. E é mais comum do que a gente pensa. Por quê? Porque não nos ensinaram que nós temos que trabalhar essas questões. Nos ensinaram que a gente pode passar por cima igual um trator e vai dar tudo certo no final. Não vai dar certo no final. Não vai dar certo enquanto nós não diluirmos essas questões. Porque senão é assim, eu ganho muito dinheiro e acaba o casamento. Eu vivo um casamento feliz, mas eu não mereço ter dinheiro. E aí a gente fica nessa luta. E aí a gente quer a prosperidade, quer o avanço, quer a felicidade, quer a saúde, quer o peso ideal. Mas aí o Senhor olha para nós e fala, seus pecados estão perdoados.
dizendo que existe algo mais profundo, que por trás de alguma coisa que está se apresentando, a obesidade apresentou, a pobreza apresentou, o casamento falido apresentou, alguma coisa se apresentou, você vê alguma coisa na sua frente, mas Jesus vê o que está lá no início e fala: teus pecados estão perdoados. Vamos dar uma olhadinha mais profundo? Vamos olhar o que está acontecendo por trás? Vamos olhar por que você se sabota? Por que você se procrastina tantas coisas? Você sabe que tem que fazer as coisas, você procrastina. Por que você procrastina? Está lá atrás, não está na frente. Na frente não aparece a procrastinação, aparece o resultado da procrastinação. Na frente não aparece autossabotagem, estampado na cara, autossabotagem. Não, aparece como uma dificuldade de emagrecer, que você não consegue entender por que outras pessoas emagrecem e você não emagrece. Então todas essas questões, elas têm que ser trazidas à luz. Quando eu lembrei aqui Oséias 4:6, meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer essas questões. E a gente falar, isso é urgente por duas coisas. É urgente porque você já tem direito à vida plena. Jesus já morreu por mim, por você, para termos vida plena. Vida plena não é só ter dinheiro, só ter um casamento feliz, só ter filhos. Não, vida plena, é plenitude, é tudo. Nós temos direito a todas as coisas. Tudo já foi pago na cruz. Preço de sangue para minha vida e a sua vida ser plena. Então, o que tá... Mas por que também, além disso? Além da vida plena que nós temos direito de viver nessa terra, que seja no céu, na terra como é no céu, que a gente já viva aqui essa vida extraordinária, na terra como no céu, também nós temos o propósito que nós temos que cumprir. Nós somos criados por Deus para o louvor da sua glória. E nós temos um papel, um propósito, um chamado para responder aqui. Nós temos tarefa, nós temos uma coisa para fazer aqui que nós viemos fazer. O que você veio fazer, eu não posso fazer por você e vice-versa. Então o seu propósito, sua resposta, seu chamado, se você já está respondendo, talvez você tenha outro nível que Deus está esperando de você já. Se você nem sabe qual é a sua proposta, na hora então de pensar sobre isso. Mas para responder a tudo isso, nós precisamos ser curados. Nós precisamos fazer esse ajuste na nossa vida, de dentro para fora, para ser tudo o que Deus nos preparou para ser. O amor que cura, eu falei do amor que adoece. O amor que cura é o amor de Deus. Só que o amor de Deus, ele não é visto só no amor de Deus, mas através da vida que nós temos. Então, quando eu olho para mim, quando eu digo auto-amor, autocuidado, tá até meio jargão já, né? Nem tem muita força mais essa palavra. Ah, é o auto-amor. Primeiro, o amor é o amor de si mesmo. Tá tão comum falar sobre isso que perdeu até a força. Mas quando eu digo auto-amor, eu tô falando também do amor de Deus. Porque Deus falou amar o próximo como a ti mesmo. Então esse auto-amor, ele é uma coisa do Senhor. O Espírito Santo que habita dentro de mim, ele me leva para amar a mim mesmo, para cuidar de mim mesma, para ser uma pessoa inteira, completa, curada, para levar isso para outras pessoas. Porque senão nós vamos fazer parte do jogo do amor que adoece outras pessoas. Então nós temos que ficar do lado de cá, sermos curados, isso é urgente, para levar o amor que cura e não fazer parte do jogo do amor que adoece. Isso, se fizer sentido para você, vem caminhar comigo. Estou com esse processo junto com as pessoas. Mas se não for eu, que seja outra pessoa. Mas que você busque ajuda. Que você não queira fazer isso sozinho. Existem muitas coisas bacanas que você pode usar, muitas ferramentas que você pode usar para sair mais rápido disso. Você pode levar 30 anos para sair do deserto, 40 anos para sair do deserto. Ou alguém pode conhecer um atalho. Quando você conhece um atalho, o olho de outras pessoas pode ajudar você a avançar mais rápido nessas questões e ir para a vida que Deus tem para você, que é a vida plena. Obrigada pela sua companhia, obrigada por ter ficado comigo essa semana. Deus abençoe sua vida. Deus tem mais para mim e para você. Até segunda-feira, se Deus quiser.